Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e excelentes notícias no mercado de fundos imobiliários. Enfim, o IFIX, que é a grande média dos fundos imobiliários aqui do Brasil, rompeu a barreira dos 3.000 pontos. Dá só uma olhada aqui, vou compartilhar com vocês. No último mês, uma rentabilidade positiva de 6%, tá? Então está crescendo bastante o mercado de fundos imobiliários aqui, tendo valorização nas suas cotas. E se a gente pegar períodos maiores aqui, por exemplo, vou pegar o máximo, tenho convicção que a gente pode estar repetindo aqui esse cenário de 2016, que teve uma rentabilidade aí de mais de 100% ao longo de alguns meses, um pouco mais de um ano, né? A gente tem a maioria dos investidores de fundos imobiliários pegou esse período aqui, começou lá para 2020, tá vendo o mercado andar um pouquinho de lado, só agora subindo de novo, mas saiba, já aconteceu um movimento de bastante alta e eu acredito que a gente pode estar vivendo esse momento de novo. Já conversei outras vezes aqui com vocês, mas principalmente por causa de uma mudança da taxa Selic, isso vai impactar diretamente os fundos imobiliários. Preparei aqui um gráfico para mostrar isso em detalhes para vocês, porque sim, está na hora de investir em fundos imobiliários. Mas muita gente tem me perguntado, por exemplo, de alguns fundos específicos, como fundos de papéis, como por exemplo o MXRF11, será que está na hora de vender ele? Eu preparei aqui uma análise rápida, vou mostrar no final do vídeo, mas na minha opinião, até é possível sim vender esse fundo e comprar outros mais baratos. Acompanhe até o final do vídeo que você vai entender isso também. Então galera, primeiro para a gente entender por que o cenário atual dos fundos imobiliários e investimentos em bolsa de valores devem estar repetindo 2016. Vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Primeiro, deixa eu te mostrar esse gráfico bonito aqui do IFIX, que é essa grande média dos fundos imobiliários brasileiros, que saíram ali de uma baixa em 2016 até o maior pico, teve um aumento aí de 143%, tá, nesse período, e hoje o IFIX está quase próximo desse pico que aconteceu lá em 2019, antes da pandemia, tá? Então o IFIX está demorando, está andando de lado, mas já começou a embicar essa alta que eu acho que deve repetir aqui 2016, tá? E por que que isso deve acontecer? Por causa da taxa de juros, tá bom, pessoal? E aí eu vou mostrar aqui nos gráficos para vocês. Por exemplo, dia 22 de fevereiro de 2016, quanto estava a taxa Selic nesse dia, nessa data? Vamos olhar aqui dentro do site do Banco Central, vamos olhar aqui em 2016, tá? Ali em fevereiro, então, taxa Selic estava 14,3%. Tá vendo aqui nesse gráfico que ele está muito próximo desse momento de alta, igual a gente está agora. Alta e andando de lado, tá bom? Então percebe, taxa Selic alta e IFIX, fundos imobiliários em baixa, tá? Já te mostrei aqui o gráfico. Agora, eu quero te mostrar que só teve uma diminuição da taxa Selic lá em 2016 no mês de outubro para novembro, tá? Eu vou até pegar uma notícia aqui da época para a gente ver isso. Dia 19 de outubro de 2016, primeira redução da taxa Selic em 4 anos. Depois, em novembro de 2016, segundo corte seguido da taxa Selic. E o que aconteceu? Lá em 2016, a taxa Selic começou a cair, bem devagarzinho, tá? Que a gente viu aqui nesse gráfico do Banco Central. Bem pouquinho aqui, novembro de 2016, dezembro de 2016. Olha só o que aconteceu com o IFIX nessa mesma data. Eu vou pegar aqui e mostrar junto com vocês esse momento, outubro e novembro de 2016. Percebe que já houve uma alta bem grande desde fevereiro, desde fevereiro até outubro, novembro aqui, uma alta de 42% no IFIX. Ou seja, antes da diminuição da taxa Selic pelo Banco Central, o IFIX já subiu por causa dessa perspectiva futura naquela época. E continuou subindo, né? Subiu aqui até, por exemplo, março de 2018, 78%. Né? E o que aconteceu com a taxa Selic na época? Vamos ver. Lá até 2018 chegou num patamar de 6,5%, ok? A gente não espera que a taxa Selic vá chegar em 6,5% agora, mas já tem perspectivas falando de uma taxa Selic a 10%. O ponto que eu quero te trazer aqui de importância desse momento atual é que mesmo antes da
efetiva queda da taxa Selic, o mercado já precifica. E aí os ativos de renda variável já sobem, já crescem. Então eu estou te mostrando o gráfico aqui do IFIX, eu vou te mostrar daqui a pouco um gráfico das ações que pagam dividendos. Também subiu. E um ponto importante, vou compartilhar aqui na tela também essa notícia, falando que a projeção da inflação no último Boletim Focus caiu. Né? Então, vou colocando aqui na tela, ó, a expectativa da inflação agora está em 5,8. Por que isso daqui é importante? Porque se a inflação está diminuindo, provavelmente vai haver corte na taxa de juros no segundo semestre de 2023, já deve acontecer. E outra notícia aqui também, o Boletim Focus, que é a grande média das opiniões dos analistas de mercado do Brasil, dizendo que a estimativa e a expectativa do PIB é crescer ainda em 2023, né? Tá uma perspectiva melhor do que semana passada, do que no mês passado. E a Selic a gente já vê aqui uma leve queda em 2023 e uma queda maior em 2024, tá bom? Então esses são dados bem atuais e bem importantes, né? Muita gente tem falado que essa expectativa da inflação diminuiu, também por causa do anúncio da Petrobras, né, daquela mudança no PPI, que até que foi bem aceita pelo mercado, né, porque se esperava algo pior, que acontecesse algo pior com a Petrobras e parece que não está acontecendo nesse governo. Enfim, é só um momento onde a expectativa da inflação diminuiu e, inclusive, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês essa ideia da Petrobras, tá? Eu consegui esse relatório aqui junto com a Levante, se ela é a queridinha dos dividendos, né? Por quê? Porque ela é a empresa que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses. E ela também anunciou que vai continuar pagando dividendos pelo menos nesse começo de ano, né? Tem um histórico muito bom aqui. Você deve fazer o download desse relatório aqui para você entender melhor esse movimento que está acontecendo com a Petrobras hoje e por que ela pode ou não ser a queridinha dos dividendos, né, nos próximos 12 meses também. Já faço um spoiler aqui, você vai fazer o download do relatório, mas os analistas aqui da Levante consideram que não é a Petrobras que vai ser a principal pagadora de dividendos daqui para frente. E eles dão 4 nomes de outras empresas que serão, na opinião deles, muito melhores pagadoras de dividendos. Então faço o download do relatório aqui para você saber também essas outras ações que pagam dividendos. E aí eu vou compartilhar na tela, como eu prometi com vocês, o histórico das ações que pagam dividendos. Então veja que aqui em 2016, essa linha laranja aqui no gráfico, ela representa o Divo 11, que é uma média das principais ações que pagam dividendos. Perceba que ela anda bastante próxima da linha azul dos fundos imobiliários, até um pouco melhor nesse momento. Então pensar em ações que pagam dividendos também é bom, também é um cenário interessante. Eu sempre falo isso, a diversificação faz você ganhar o jogo. Só que esse momento que a gente está vivendo da nossa história aqui no Brasil, por causa dessa mudança da taxa Selic, da taxa de juros que deve acontecer nos próximos anos, ele é muito bom, tanto para fundos imobiliários, ações, renda fixa também é bom, pensando em títulos como indexados à inflação, por exemplo. Então é um excelente momento para investir, tá? Quem estava fazendo muito caixa ou quem ainda não começou os investimentos, esse momento ele é muito bom. E agora respondendo a pergunta do começo do vídeo, né? Um fundo imobiliário muito famoso, o MXRF11, será que é o momento de vender? Eu tô aqui com uma matéria muito interessante para a gente fazer essa análise juntos aqui, tá? Tem muito fundo imobiliário barato, ok? Por quê? Os FIIs negociam com um desconto médio de 8%. Mesmo com essa alta que tem acontecido, né? Eu sempre falo muito sobre esse indicador que é o PVP, Preço sobre Valor Patrimonial. E o pessoal aqui da Infomoney colocou no gráfico mostrando que vários fundos imobiliários estão baratos. Na média, os fundos de shopping têm 0,96, né? O preço justo seria 1. 0,96 quer dizer que está 4% abaixo desse valor justo. Na média, então, o IFIX está 0,92. E por que eu citei o exemplo do MXRF? Porque ele está aqui, ó. Na lista hoje ele é o fundo imobiliário do IFIX que está mais caro, que ele está com o PVP dele de 1,06, ou seja, ele está 6% mais caro que o valor justo. Então eu particularmente não compraria e eu até pensaria em vender, porque a gente tem vários outros fundos, inclusive de papéis, similares ao MXRF, bem mais baratos. Na média aqui, ó, os fundos de recebíveis, 44 fundos aqui nessa análise está com um preço médio de 0,94, ou seja, de 0,94 até aquele 1,06, a gente está falando de quase 12%. Então a gente pode
procurar outros fundos imobiliários que estejam mais baratos, que tenham uma característica similar ao MXRF e que você está comprando pagando menos, né? E quando você paga menos, é mais interessante. Eu vou até compartilhar com vocês aqui. Tem um site que eu gosto bastante, que é o Investidor 10. Você pode ir nessa parte de FIIs aqui e procurar por um ranking de FIIs. Por exemplo, FIIs de maior valor patrimonial. E você, se quiser, por exemplo, achar uma alternativa ao MXRF, esse poderia ser um bom passo para começar. Títulos e valores imobiliários são os fundos imobiliários de papéis, tá? Você pode clicar aqui e aí listar pelo PVP, né? Então, se você listar pelo PVP, os primeiros que vão aparecer aqui, por exemplo, 0,66, eles costumam ter algum problema, né? O DEVA 11 tem tido problemas de calotes. Então, eu diria para você começar a olhar pelo menos esses que estão acima de 0,90, né? Então, estariam aí com uns 10% de desconto. Começando nessa lista aqui pelo CPTS 11, e aí a gente pode passar para outros, né? Por exemplo, 0,94, a gente tem o RBRR, o RBRF, o CVBI. Acho que é uma boa ideia de você começar a analisar alternativas de fundos imobiliários para pagar mais barato. O MXRF hoje, na minha opinião, está muito caro. Então eu não compraria e eu até pensaria em vender se eu fosse cotista dele, porque eu acho que tem opções similares mais baratas no mercado, tá bom? Então deixa aqui embaixo o seu comentário e compartilha esse vídeo com todo mundo, ok? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.